maldição não era o fim, era apenas o começo. No nosso último encontro, exploramos a natureza do castigo eterno, o vazio de uma existência sem vida. Mas toda história de desespero é secretamente uma história sobre esperança, porque, naquele momento, eles já tinham perdido tudo, menos a dívida, e o mar sempre cobra suas dívidas. A questão que paira sobre a tripulação do Véu da Noite não é mais o que está acontecendo conosco, mas sim uma pergunta muito mais aterrorizante. Existe uma saída? O desespero inicial da descoberta se transforma em um novo tipo de tortura, a tortura da possibilidade. A pequena, quase imperceptível chama de esperança que queima mais do que qualquer fogo, porque ela os força a agir. Ela os força a buscar a resposta para a pergunta que definirá seu futuro. Qual é o preço da liberdade? Uma vez revelada a sentença sob a lua, a pergunta mudou. Não era mais o que está acontecendo, e sim como paramos isso. E a resposta, como em todas as grandes tragédias, estava escondida à vista de todos, no próprio objeto de sua ganância. Toda maldição tem uma regra, uma cláusula em letras miúdas, escrita com a tinta da ironia. E a deles era brutalmente simples. Devolver tudo. Cada peça. Pensem na complexidade disso. Não bastava devolver uma quantidade similar de ouro. Não bastava mostrar arrependimento. A maldição era literal. 882 moedas idênticas, que foram roubadas do baú de pedra, precisavam ser encontradas e repostas. Cada uma delas representava um pecado individual, um momento de ganância. Deixar uma única moeda para trás seria como tentar apagar um incêndio, mas deixar uma única brasa acesa. A maldição permaneceria. Mas havia um segundo componente, ainda mais íntimo e terrível. E pagar com o que eles mais valorizavam antes da ganância: seu próprio sangue. A dívida não era apenas material. O ouro era o objeto. O sangue era a assinatura do contrato. Para quebrar o feitiço, um pagamento de sangue era exigido de cada pirata que tocou no tesouro amaldiçoado. Era uma forma de forçá-los a devolver não apenas o que roubaram, mas um pedaço de si mesmos. Uma confissão escrita em carne e osso. E assim, a caçada começou. A tripulação, antes unida pela ganância, agora estava unida pelo desespero. E aqui vemos uma transformação fascinante. Eles não eram mais piratas em busca de tesouros. Eram caçadores de fantasmas, caçando pedaços de seu próprio passado. Saques não eram mais por riqueza, mas para encontrar um único medalhão no pescoço de um capitão mercante. Batalhas não eram travadas por domínio, mas pela informação de onde a próxima moeda poderia estar. Cada vitória era vazia, apenas um passo a menos na longa jornada de volta ao inferno que eles mesmos criaram. Mas o ouro não esperou por eles. O mundo não para por causa de uma tripulação amaldiçoada. O ouro se moveu. Uma moeda foi usada para comprar um navio. Outra foi perdida em um jogo de cartas. Uma terceira foi dada a uma amante em um porto distante. A ganância deles não criou apenas uma maldição. Criou um quebra-cabeça logístico infernal. E a cada troca, a cada mão que tocava o ouro por um breve momento, a maldição silenciosamente se espalhava. Como uma doença, infectando o mundo dos vivos. E então, o inevitável aconteceu. A maldição, em sua jornada pelo mundo,
encontrou um alvo que quebrava todas as suas regras. Alguém sem ganância, sem malícia, tocou o ouro. Por curiosidade, por acaso, para salvar outra pessoa. E o vazio começou a afetá-lo também, mesmo que de forma diferente. Naquele instante, a busca da tripulação mudou drasticamente. Não era mais apenas sobre a própria redenção. Era sobre consertar o mal que eles mesmos espalharam. Era sobre a responsabilidade por um inocente que agora estava preso na teia deles. Isso adiciona uma camada de complexidade moral à jornada. O Capitão Blood Reaper e sua tripulação agora precisam de Leon Thorne, não por quem ele é, mas pelo sangue que corre em suas veias, o sangue de seu pai, Chitor, um dos primeiros bucaneiros. De repente, a solução não é mais apenas encontrar objetos inanimados, mas capturar e sacrificar uma pessoa. A busca por redenção os força a cometer atos ainda mais sombrios. E é aqui, no clímax da jornada, que a verdadeira natureza humana se revela, mesmo naqueles que mal são humanos. A pressão de uma busca eterna, a frustração de quase conseguir e a necessidade de um sacrifício. Tudo isso corrói a frágil aliança forjada pelo desespero. O que fazer quando a última peça está nas mãos de um inimigo poderoso, como a Marinha Real? O que fazer quando o pagamento de sangue exige o sacrifício de alguém que se tornou mais valioso vivo do que morto? É nesse ponto que as prioridades divergem. Alguns querem apenas quebrar a maldição a qualquer custo. Outros, como o Capitão Flint, veem na maldição uma oportunidade, a imortalidade. Por que desistir de não poder morrer, quando se pode o acelar a seu favor? Quando o preço da liberdade se torna alto demais, a lealdade se quebra. Alianças são traídas. O objetivo comum se estilhaça em dezenas de objetivos egoístas. E a maior ameaça já não é a maldição. No fim, em meio ao caos de espadas e traições, o ritual é quase completo. O sangue é pago, as moedas são devolvidas, e por um breve e glorioso momento, a esperança parece real. Eles sentem o gosto do ar salgado novamente, o peso de seus corpos mortais, e quando tudo parecia chegar ao fim, eles perceberam algo que ninguém havia considerado. Um detalhe pequeno, um ato de travessura, um eco da ganância original. Nem todas as moedas haviam sido encontradas. E enquanto uma única peça permanecesse fora do lugar, a maldição continuaria viva. E o pior era saber que ela ainda estava lá fora.